Oi, pessoal! Bora falar sobre um momento, nossa, super poderoso na nossa jornada emocional, o 9 de copas. Sabe aquela sensação de satisfação, mas aquela satisfação de verdade que vem de dentro e não depende de mais ninguém? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender o que é isso e, mais importante, como se chega lá. Olha, essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito, né? É sobre aquela paz que a gente encontra depois de uma jornada muitas vezes bem difícil, bem solitária. É aquele momento em que a gente finalmente chega num porto seguro, sabe? E o mais incrível é descobrir que esse porto seguro, na verdade, sempre esteve dentro da gente. Bom, o nosso papo hoje vai passar por 5 pontos principais. A gente vai começar com essa ideia de chegar a si mesmo. Depois, vamos mergulhar no prazer de ser. Aí a gente vai dar uma olhada na sombra do contentamento, porque sempre tem, né? E em seguida, como integrar a plenitude e, para fechar, a transição do eu para o nós. Então, para a gente entender de verdade o que é o 9 de copas, a gente precisa dar um passinho para trás e ver de onde ele vem. Ele é, na verdade, o resultado direto do 8 de copas. Lembra aquele momento de pura coragem, quando a gente decide virar as costas e deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido, que não nutre mais a alma? E aqui, gente, tá o pulo do gato. Depois que a gente parte, o primeiro destino não é encontrar uma outra pessoa, não é isso. É algo muito mais fundo, sabe? É o reencontro com a gente mesmo. É literalmente voltar pra casa. Só que essa casa é do lado de dentro, tá? Mas vamos pra prática. Como é se sentir assim? O que define essa satisfação que vem de dentro, essa tal de autonomia emocional? É basicamente a experiência de estar genuinamente bem com a própria companhia. Sabe? Se sentir completo, se sentir suficiente, por conta própria. Mas ó, um ponto muito importante. Isso ainda não é a felicidade a dois, a felicidade compartilhada, mas é a base, o alicerce, sem o qual não dá para construir nada sólido depois. E o mais legal é como isso se manifesta na prática. Não é sobre aquela euforia maluca que vem e vai. É uma alegria mais serena, sabe? Um contentamento, um bem-estar, um prazer que te estabiliza. Aquela gratidão que vem lá do fundo e, talvez o mais importante de tudo, uma autoestima afetiva que não depende da aprovação de ninguém. No fundo, a função psicológica de tudo isso é uma só: restaurar a nossa dignidade emocional. É como se a gente aprendesse que afeto não precisa ser sinônimo de luta, de uma busca desesperada pelo que falta. O afeto pode ser simplesmente um estado de ser. E olha, a verdade é que sem passar por essa fase, qualquer relacionamento novo que apareça corre um risco gigante de nascer da carência e não de uma escolha de verdade. A mais, como a gente bem sabe, nem tudo são flores. Toda luz tem sua sombra, né? E esse estado de contentamento, que parece tão perfeito, esconde um perigo real. O risco desse conforto todo virar uma espécie de gaiola de ouro. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? Olha só. No estado integrado, saudável, estar bem consigo mesmo é uma preparação para se conectar com alguém. Agora, na sombra, isso vira um fechamento narcísico. O prazer que deveria circular acaba virando uma defesa. E o que deveria ser uma base para a conexão se transforma num muro. Um muro para se proteger do risco de se relacionar de novo. E como que a gente percebe essa sombra no dia a dia? Bem, começa com um foco exagerado no próprio prazer, no hedonismo, uma autoindulgência. Surge uma dificuldade enorme de compartilhar o que se sente. E aí vem aquele discurso de eu sou autossuficiente demais, não preciso de ninguém, que no fundo a gente sabe muitas vezes é só uma armadura para esconder o medo de se comprometer e de perder aquele conforto que foi tão difícil de conquistar. Beleza, então a pergunta é: como é que a gente faz para essa satisfação não virar uma prisão? A resposta está em uma palavra: integração. É todo um trabalho de pegar o que poderia ser um muro e transformar num alicerce, numa base bem sólida para o que vem depois. E a ideia central da integração é essa aqui, ó. Entender que estar bem consigo não exclui os outros, pelo contrário, prepara para eles. A verdadeira autossuficiência não barra o amor, ela é a condição número 1 para um amor saudável existir. Porque pensa bem, é só quando a gente está bem por conta própria que um futuro encontro vai ser por escolha e nunca, jamais por necessidade. A gente faz pensar nesse caminho da integração em 3 passos. Primeiro passo: usufruir. Curtir esse prazer, essa satisfação, mas sem se fechar numa bolha. Segundo, reconhecer. Aceitar essa plenitude que você alcançou, mas sem achar que o jogo zerou e que a jornada acabou aí.
E o terceiro, que é o mais importante de todos, manter. Manter o coração disponível, aberto para a conexão. E é aqui que a gente chega no verdadeiro propósito dessa fase toda. Porque, no fim das contas, essa satisfação interior não é a linha de chegada, é o ponto de partida. O ponto de partida para algo muito, muito maior. É isso, um 9 de copas bem vivido, bem integrado, ele se torna a base, a fundação perfeita para o próximo passo, que é a felicidade compartilhada do 10 de copas. É essa base que permite construir um relacionamento realmente saudável. E, gente, é aqui que acontece a virada de chave, a mudança mais profunda de todas. A motivação para se relacionar muda completamente. A gente não busca mais alguém para tapar um buraco, para preencher um vazio. A gente busca para compartilhar um transbordamento. O prazer deixa de ser o fim da linha e vira o combustível para construir algo junto com a outra pessoa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Essa satisfação que talvez exista aí hoje, ela está servindo como uma ponte para o futuro ou como um muro para se proteger do presente? A resposta para essa pergunta é ela que define aquela linha bem fininha que separa a plenitude da estagnação.